o Dr. Pirula fez um vídeo com o título Complexidade Irredutível. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Eu comento esse vídeo do Pirula ponto a ponto. A minha resposta ficou relativamente grande, mas eu tentei comentar o vídeo do Pirula em sequência. Na descrição do vídeo eu vou colocar o tempo em que cada tópico começa. Por exemplo, flagelo bacteriano, tempo tal. Complexidade irredutível, tempo tal. Também vou colocar na descrição do vídeo links com artigos e estudos referentes a cada tópico. Bom vídeo. Graças a algumas reflexões e alguns tipos de pessoas diferentes que foram entrando no movimento do design inteligente, hoje a gente não pode dizer que ele seja um movimento 100% criacionista, mas são movimentos que andam de mãos dadas a maior parte do tempo e uma relação amorosa bastante afetiva, digamos assim. Agora veja só, que tal nós falarmos que o darwinismo tem uma relação muito amorosa com o ateísmo e o materialismo? Ora essa, o próprio Richard Dawkins admite isso. Veja. They called me as a witness, and a lawyer said, Dr. Dawkins, has your belief in evolution, has your study of evolution turned you towards atheism? I would have to say yes. Any fetus is less human than an adult pig. Richard Dawkins. The connection between Hitler and Darwin is, of course, historically a difficult connection because they were separated by a good many years. One was English, one was German. Nonetheless, if you open Mein Kampf and read it, especially if you can read it in German, the correspondence between Darwinian ideas and Nazi ideas just leaps from the page. Of course, you have to add every historical caution. Not everyone who read Darwin became a Nazi. Obviously not. No one is making that case. Darwinism is not a sufficient condition for a phenomenon like Nazism, but I think it's certainly a necessary one. Alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus, die tiefer stehen als jedes Tier. So this was a Darwinian concept? Yes. And also a Malthusian concept, very much Malthusian. Malthusian? Thomas Malthus, who said that there was a shortage of resources, English philosopher, so there was a shortage. Yes, but the Nazis, they relied on Darwin. They relied on Darwin. Yes, Darwin and German scientists. Percebe? Teorias científicas podem ter implicações filosóficas e teológicas. Isso, porém, não é critério para dizer que uma teoria não é científica. Isso vale para o darwinismo e isso também vale para a teoria do design inteligente. You've got two competing explanations of the evidence. One says design, one says undirected processes. Both of them have larger philosophical or religious or anti-religious implications. So you can't say that one of those two theories is scientific and the other is unscientific simply because they have implications. Both have implications. E como o ser humano é aquela maravilha, né? Fica sempre aquela coisa, a minha mastaba é menor que a do outro, a minha mastaba é maior que a sua, blá 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 blá. O Daniel Dennett, que é aquele filósofo da ciência que eu adoro citar porque ele é muito genial, ele dá o exemplo, por exemplo, de gruas. Ele fala das gruas, né? Que seria mais ou menos o seguinte, você tem um prédio, então quer dizer, na verdade um prédio de 20 andares, por exemplo, nem precisa de tanto, mas vamos dizer 20 andares, ele é complexamente irredutível. Porque se você tirar qualquer um dos andares do prédio que não seja o 20º, ele cai. Você acabou de se autorrefutar. Se nós tratarmos os prédios como sistemas irredutivelmente complexos e retirarmos uma das partes desse prédio, vamos supor que cada parte do prédio é um andar, ao retirarmos o último andar, o prédio não cai, correto? E aqui eu estou supondo que você admitiu que a função do prédio é de ficar em pé. Mas espera aí, eu tirei o último andar, o prédio não caiu. Significa dizer que o prédio não é um sistema irredutivelmente complexo. Percebe isso?
E você percebe que ninguém do design inteligente diz que prédios são irredutivelmente complexos. Então, óbvio, se você olhar só o prédio finalizado, você não vai conseguir entender como que as coisas aconteceram gradualmente. Mas é porque todas as gruas, andaimes e todas aquelas coisas que foram feitas, usadas durante a construção do prédio, não estão mais lá depois que o prédio está pronto. Eu vejo prédios serem construídos a todo momento por processos graduais. Mas espera aí. Processos graduais não direcionados, sem nenhuma inteligência por detrás? Não, prédios são produto de design inteligente. Por outro lado, não vejo mutações construindo flagelobacterianos. Não vejo como processos graduais poderiam formar a ATP sintase. Pois bem, o segundo exemplo do Mário que eu vou usar agora é o das pirâmides, tá? E aí a gente tem uma foto da pirâmide de Zoser, né, que se não me engano é a pirâmide mais antiga do Egito, é a pirâmide em degraus. Porque é aquela coisa, eu quero fazer uma mastaba muito maior do que a dos outros. Mas olha, chefe, não dá pra fazer uma mastaba maior que isso porque ela colapsa, ela cai dentro dela mesma, não tem como. Então faz o seguinte, empilha uma na outra. Tudo bem, eu vou empilhar uma na outra, mas se eu empilhar uma na outra também vai colapsar as paredes e elas não vão conseguir ficar em pé. Aí, provavelmente o arquiteto deve ter falado assim, então faz o seguinte, empilha uma em cima da outra, mas a de cima tem que ser um pouco menor que a de baixo. Então você vai fazendo esse tipo de escadinha, né? E essa é a pirâmide em degraus, certo? Que está em pé até hoje. Olha só, você acabou de ilustrar um conceito da teoria do design inteligente, o conceito da antevidência genial. Isto é, antevidência genial é o que muitos engenheiros, muitos projetistas, muitos arquitetos usam em seus trabalhos. Ou seja, é a capacidade de problemas serem previstos e serem resolvidos antes de ocorrerem. Então, você tem um projeto em sua mente. E daí você pensa, poxa, se eu fazer o projeto dessa maneira, vai acontecer um problema mortal para o meu projeto. Meu projeto não vai funcionar, não vai ter função. E nós vemos essa antevidência na natureza, né? Essa antevidência genial, ou seja, problemas mortais para a vida, cruciais para a vida, que foram resolvidos de antemão. Apenas mentes inteligentes conseguem antecipar obstáculos futuros aos seus projetos, os chamados dead end. Mas o fato é que nós temos muito bem documentado como que a tecnologia necessária para se construir uma mastaba permitiu a construção das pirâmides em etapas graduais. Óbvio, se você não sabe dessas etapas graduais e nunca correu atrás, o primeiro mané que falar para você que foram os ETs que fizeram a pirâmide, você vai achar muito mais plausível. Você vai olhar e vai falar, nossa, realmente é impressionante, eu não sei como é que foi feito. Logo foram os ETs. Entendeu? Essa questão da presunção de resposta é que é a pior coisa que pode acontecer na ciência.
Vamos pegar então o olho do polvo, dos cefalópodes em geral, né? Polvos, lulas, sépias, etc. Eles são moluscos, né? Mas o olho deles é um olho muito melhor do que o nosso. Primeiro, cefalópodes não enxergam cores. Cefalópodes são daltônicos. Segundo, a visão de cefalópodes, moluscos, lulas, etc. é pobre comparada com a nossa visão. E muito menos tem ponto cego na retina. Ou seja, é um olho muito melhor que o nosso. Terceiro, as águias têm fundo cego, têm retina invertida, têm a mesma fiação do olho que nós também temos. Mas espera aí, não é o olho de águia que é um olho muito bom? Para referirmos a uma boa visão, não usamos o exemplo de olhos de águia? Não é verdade? Ninguém fala olho de lula para se referir a uma boa visão. Nós falamos olhos de águia. Pois bem, e como será que surgiu o olho dos cefalópodes? Mesma coisa. Não sabemos como foi, logo é impossível ter surgido por etapas graduais, logo foi Deus que fez. Mas é muito interessante, né, que o nosso olho ele é ao contrário, né? Os nervos eles vão por cima da retina. Uma coisa completamente estrombólica e pouco intuitiva que não parece nem um pouco ter sido desenhada por um designer inteligente. Many claim that our eyes' retinas are wired backwards. Thus, they say, our eyes could not have been specially designed. But this claim doesn't make sense. After all, octopus retinas are wired in the supposedly correct way, but their sight is poor compared to ours. Ophthalmologist Dr. Peter Gurney has shown that there are good reasons our retinas are wired the way they are. In particular, it allows the photoreceptors to be in close contact with two special tissues behind the retina that are necessary for regenerating the photoreceptors and absorbing excess heat. But these tissues are both opaque, so if our retinas were wired the other way, you'd be trying to look through two opaque surfaces, which would mean you'd see nothing. And then the eagles have the same wiring as us, and they are renowned for their eagle eyes. O olho humano é um órgão de uma delicadeza e uma precisão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As partículas de luz, que elas não têm massa, elas são só partículas, os fótons, eles atingem o nosso olho, passam por todas as camadas pela córnea, que é a parte transparente que cobre a parte colorida do olho, pelo cristalino, pelo humor vítreo e atingem a retina. Na retina, elas atravessam a retina, todas as células, e chegam na camada dos fotorreceptores. Os fotorreceptores, eles realizam uma reação química que transformam essa luz em um impulso nervoso que via nervo óptico vai chegar até o nosso cérebro e fazer a gente enxergar. Entender a imagem que nós estamos vendo é em outra parte do nosso cérebro. É um mecanismo fantástico. Olha, Dr. Pirula, eu sou muito privilegiado por meus olhos terem fundo cego e por terem uma retina invertida. E agradeço todos os dias pela engenharia do olho não ter sido feita por você ou pelo Richard Dawkins. Você entende que lulas, moluscos, cefalópodes vivem pouco tempo comparado a nós. Os olhos dos cefalópodes não precisam ter uma proteção aos fotorreceptores como os nossos. Por quê? Porque os cefalópodes vivem em ambientes com relativamente pouca luz. E a retina invertida que você citou, que eu e você temos, tem uma proteção fundamental à luz ultravioleta. A luz ultravioleta em excesso causa sérios danos às células fotorreceptoras do olho. E a retina invertida tem um papel muito importante na proteção dessas células. É óbvio que cefalópodes viveriam muito bem se tivessem retinas invertidas. Eu e você, porém, não viveríamos bem se tivéssemos um olho de uma lula.
E o que dizer dos problemas da visão? O olho dos vertebrados, em geral, ele é um olho cheio de imperfeições, né? Ele pode ter miopia, astigmatismo, hipermetropia, tem um fundo cego da retina, ele pode desenvolver catarata com o passar do tempo e uma série de outros problemas. O fato dos olhos dos animais terem problemas, e não só os olhos dos vertebrados, mas também dos cefalópodes. Bem, o fato disso existir, de acontecer, significa dizer que os sistemas bioquímicos da visão, que o olho como uma estrutura integrada evoluiu por processos graduais, lentos, por um meio darwiniano, não direcionados, estocásticos, um sistema que pode quebrar é necessariamente um sistema não projetado, porque se o for, meu amigo, eu tenho aqui televisões que não foram projetadas, eu tenho computadores que não foram projetados, inclusive meu notebook deu uma parada aí esses dias. Se isso significa dizer que meu notebook não é produto de design inteligente, olha, entendam uma coisa, para os neodarwinistas, tudo é um bad design. O olho tem que ser um bad design, porque isso mostraria que a evolução darwiniana é verdadeira. E não apenas o olho tem que ser um bad design, os rins tem que ser um bad design, o coração tem que ser um bad design, os pulmões tem que ser um bad design, o fígado tem que ser um bad design, tudo tem que ser um bad design para esses caras. And we so much praise about the human eye, but anyone who's seen the full breadth of the electromagnetic spectrum will recognize how blind we are. Okay? And part of that blindness means we can't see, we can't detect magnetic fields, ionizing radiation, radon. We are like sitting ducks for ionizing radiation. We have to eat constantly because we're warm-blooded. Crocodile eat a chicken a month, it's fine, okay? So we're always looking for food. These gases at the bottom, you can't smell them, taste them, you breathe them in, you're dead, okay? So I'm almost done. I'm sorry, I'm taking up your time here. Favorite of all is, of course, you eat, breathe, eat, and drink through the same hole in your body, guaranteeing that some percent of us will choke to death every year, okay? Imagine if you had a separate hole for breathing and eating and talking. That would be just really cool, right? You could drink, breathe, and just talk, and you would never choke, all right? And it's not a hard request. This one, of course, my favorite of all, like, what's this going on between our legs, right? As you've heard, like, you've heard it. It's like an entertainment complex in the middle of a sewage system. No engineer would design that at all. Ever. Todas essas afirmações são feitas por um comprometimento com o neodarwinismo. Veja o DNA lixo, por exemplo, que o Richard Dawkins recentemente disse que cerca de 98% do genoma humano é puro lixo. Mas o que nós estamos descobrindo recentemente com o projeto ENCODE é que o DNA de não funcional não tem absolutamente nada. Temos dados fortes que cerca de 93% do DNA do genoma é bioquimicamente ativo e pesquisas futuras podem elevar esse número para 100%. Isso, sem dúvidas, foi um shoryuken no queixo do neodarwinismo. E os outros exemplos que eles deram também é ótimo. Por exemplo, uma meia asa não serve para nada. De novo, um espantalho. Quem do design inteligente diz que asa é um sistema IC? Porque o que acontece? Você tem uma estrutura que você não sabe como ela foi feita e você apregoa uma solução mágica para explicar aquilo ali simplesmente porque você não sabe. Ora, pirula, nós sabemos pela nossa experiência repetida e uniforme que sistemas com alto grau de complexidade e especificação são produtos de design inteligente. Veja só.
Dr. Pirula nos fornece algumas ilustrações a nível Ensino Fundamental 1 para refutar o conceito da complexidade irredutível. Quem deu esse exemplo foi o professor Mário de Pina. Vamos imaginar então. O Pirula começa citando uma ilustração de um rio com 3 pedras. E por um acaso, um tronco de árvore cai sobre essas 3 pedras, formando uma ponte. Daí, o Pirula dá uma função subjetiva a esse sistema. Esse sistema não tem uma função identificável, mas ele dá uma função que é de atravessar as margens através do tronco, e as pedras estão sustentando esse tronco. Que você tem um rio, tá certo? E você tem 3 pedrinhas nesse rio. Essa belo dia, né? Digamos que esse riozinho com essas 3 pedrinhas está perto de um bosque. Cai uma árvore exatamente em cima dessas pedras. Depois, por um outro acaso, a pedra do meio é retirada. Agora você tem um tronco e 2 pedras nas pontas desse tronco o sustentando. E a função de atravessar o rio continua intacta. Depois de um tempo, digamos assim, que depois de um tempo, acontece alguma coisa lá, sei lá, uma tromba d'água mais forte, alguma coisa assim, não remove o tronco de lá, porque o tronco seria muito pesado, mas que a pedra do meio já tivesse meio solta, sabe, não tivesse muito presa no assoalho do rio, simplesmente a água leva embora essa pedrinha do meio. Agora, esse sistema é um sistema irredutivelmente complexo. Por quê? A retirada de qualquer uma das partes faz com que o sistema perca a sua função, a função de atravessar o rio. Lembrando que essa é uma função subjetiva do sistema. Esse sistema, repito, não tem uma função identificável. Que quando uma pessoa olhar essa composição nesse momento, ela vai chegar e falar assim, é complexamente irredutível. Ou seja, o Pirula concluiu que um sistema irredutivelmente complexo foi formado por etapas graduais, sucessivas e lentas e não direcionadas. Essa ilustração de ensino fundamental é uma ilustração que não mostra o verdadeiro problema da evolução darwiniana por etapas graduais, sucessivas, não direcionadas, que é o problema da bioquímica e da genética. A ideia da complexidade irredutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida, uma ratoeira. A ratoeira é composta de 5 partes básicas: um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo, outro gancho que prende o martelo no lugar e um suporte sobre o qual o sistema completo é montado. Se uma destas partes estiver faltando ou for defeituosa, o mecanismo não vai funcionar. Todos os componentes deste sistema irredutível complexo devem estar presentes de modo simultâneo para que a máquina possa desempenhar sua função: pegar o rato. E o mais interessante da explicação do Ken Miller, que foi inclusive o que ele usou no julgamento do caso Dover, é que o exemplo do Birri, por exemplo, era a ratoeira, né? Ele usava o exemplo da ratoeira. Por quê? A ratoeira também é uma placa de madeira com um ferrinho que prende aqui, você põe a isca e tal. Se você tira qualquer uma das peças da ratoeira, a ratoeira deixa de funcionar, não é mais uma ratoeira. Então ele está dizendo que a ratoeira também é complexamente irredutível. E o Ken Miller entrou no julgamento mesmo, na corte lá, com uma ratoeira sem aquela haste central que usa para pôr a isca, né? Sem uma das abas também, só com a mola e o ferrinho. E ele usou isso como um prendedor de gravata. O Kenneth Miller está dizendo o seguinte: olha, eu posso pegar um tablet, tipo esse aqui, tá? E tirar a tela de LCD, tirar o processador, tirar a memória, sabe? Mas o tablet ainda teria uma função, tipo coçar minhas costas. Mas a questão é a seguinte: o tablet sem a tela de LCD, sem um processador, sem a memória, poderia evoluir por passos darwinianos para um tablet com tela de LCD, com memória, com processador funcional, que tivesse aplicativos, que eu pudesse acessar a internet, etc, etc?
Poderia as pressões seletivas, a seleção natural, as mutações randômicas nas peças já existentes transformar, sem nenhum tipo de design pregador de gravata, em uma ratoeira para pegar ratos? Mas vamos voltar à realidade. Essa é a grande refutação da complexidade irredutível. E ele usou isso como um prendedor de gravata, no júri, na corte, né? Quer dizer, o cara é mito. Essa é a melhor refutação que o Ken Miller tem para a complexidade irredutível? Poxa, sinceramente, eu esperava mais e... cara, eu vou ficar na complexidade irredutível. Ken Miller, ele só reforçou o que o Beer disse, que se você retirar qualquer parte desse sistema, o sistema deixa de funcionar como uma ratoeira. E eu tenho certeza que o Ken Miller passou noites, semanas, meses, quem sabe, tentando tirar partes da ratoeira e fazer com que a ratoeira continuasse sendo uma ratoeira. E ele fracassou fortemente nisso. E o que acontece? Fazendo isso daqui, ele estava mostrando o quê? Que a função da ratoeira como ratoeira, né, realmente, se você remove várias peças, você não funciona mais como ratoeira. Ter surgido, né, como um prendedor de gravata. É só mostrando como que, no caso do flagelo bacteriano, uma função que seria de injetar uma toxina pode se transformar para locomoção, que é totalmente diferente. Resumindo, o Pirula tá falando aqui pra gente que a partir de uma roda é possível construir uma Mercedes-Benz. Pode filmar! O Ken Miller explicou para o juiz lá como é que aquilo lá poderia ter se formado. Vem cá, o Ken Miller explicou o flagelo bacteriano com um pregador de gravata? Tá, tudo bem. Então a minha cadela explicou a origem da vida. Sério, ela é muito esperta. Mas vamos voltar à realidade. É só mostrando como que, no caso do flagelo bacteriano, uma função que seria de injetar uma toxina pode se transformar para locomoção, que é totalmente diferente, tá? Sendo que é a mesma estrutura. Esse é o fenômeno que Stephen Jay Gould chamou de exaptação e que os criacionistas ou defensores do design inteligente adoram ignorar completamente. Esta teoria se chama coopção. Está dizendo, em essência, que a evolução ou seleção natural em algum momento pôde pedir emprestado componentes de uma máquina molecular e construir uma nova máquina com alguns destes componentes. Com o flagelo bacteriano, você se refere a uma máquina que tem 40 partes estruturais. Isso mesmo, descobrimos que 10 destas partes estão envolvidas em outra máquina molecular, mas as outras 30 são únicas. Então, onde vai consegui-las? Eventualmente, você terá que considerar que cada uma das partes originalmente tivesse outro propósito. Assim, só se pode seguir este argumento até o ponto em que surge o problema de que se está pegando partes do nada. Mas mesmo que se considere que tem-se disponíveis todas as partes necessárias à construção destas máquinas, este é apenas parte do problema, talvez ainda mais complexo. Eu considero o mais complexo são as instruções para a montagem, fato nunca mencionado pelos oponentes do argumento da complexidade irredutível. A coopção não explica isto. Para construir esse mecanismo flagelar, ou milhares de outros mecanismos na célula, exige-se que outras máquinas regulem a montagem destas estruturas e que estas máquinas, por sua vez, exijam outras máquinas para a sua montagem. Se uma destas partes estiver faltando ou for colocada no lugar errado, seu motor não vai funcionar. Assim, o aparelho para a montagem do motor flagelar é, em si mesmo, um complexo irredutível. De fato, o que temos aqui é uma complexidade irredutível do começo ao fim. Além disso, há evidências de que a seringa
não é uma precursora do flagelo bacteriano, ou seja, o flagelo bacteriano surgiu a partir da seringa. Não, as evidências indicam o contrário, que a seringa surgiu a partir do flagelo bacteriano. Alguns artigos estavam evidenciando que não é que a seringa deu origem ao flagelo, mas aquilo lá, aquela seringa de toxina, era um flagelo desmontado, seria uma involução na cabeça dele, né? Mas isso na verdade mostra que não é complexamente redutível, tá? Na verdade, qualquer um dos lados funciona, porque você tem lá uma coisa completamente funcional derivada de outra que perdeu múltiplas partes. Você fez um vídeo sobre complexidade irredutível, mas parece que nem sabe o conceito de complexidade irredutível. Mais uma vez você erra no conceito. Vamos dar uma olhada na definição que Michael Behe coloca de complexidade irredutível no livro A Caixa Preta de Darwin. This picture is Michael Behe. Essa é uma foto de Michael Behe. He wrote a controversial book referred to as Darwin's Black Box. E ele escreveu esse livro controvertido chamado A Caixa Preta de Darwin. He came up with a definition of what he referred to as irreducible complexity. E ele, nesse livro, ele produz uma definição daquilo que ele chama complexidade irredutível. His definition in his book is Solano, why don't you just read it? A definição que ele tem no seu livro é essa daí. Um único sistema composto de várias partes bem combinadas e que interagem, que contribuem para a função básica, onde a remoção de qualquer uma das partes faz o sistema parar de funcionar efetivamente. I prefer the following definition. E eu prefiro a definição seguinte. Pode-se também definir complexidade irredutível como um complexo irredutível, como um sistema que possui o grupo cerne de partes necessariamente funcionáveis, no qual a perda de qualquer uma das partes provoca uma perda de função. A complexidade irredutível não diz que se ao retirarmos uma das partes de um sistema IC, irredutivelmente complexo, esse sistema deixará de ter qualquer função. A complexidade irredutível diz que se ao retirarmos uma das partes de um sistema irredutivelmente complexo, esse sistema deixará de ter a sua função efetiva ou função primária. É só mostrando como que, no caso do flagelo bacteriano, uma função que seria de injetar uma toxina pode se transformar para locomoção, que é totalmente diferente. Amigo, se o motor do flagelo bacteriano perder uma proteína, não funciona mais como motor. A estrutura não funciona mais como motor. E o que você tem que explicar é o motor. No final das contas, há cerca de 40 partes diferentes de proteínas que são necessárias ao funcionamento desta máquina, e se uma delas estiver faltando, então você tem um flagelo que não funciona porque o gancho está faltando, ou o eixo, ou seja o que for, ou nem mesmo se liga à célula. E tem mais, as instruções de montagem. Não se pode montar um motor de qualquer maneira. A montagem tem que seguir uma organização das peças. As peças devem ser montadas numa determinada sequência. Em termos evolucionários, é preciso ser capaz de explicar como se pode montar este sistema gradualmente, quando não há função, até que se tenha todas as partes no lugar. Pesquisas feitas sobre o motor bacteriano revelam um nível ainda mais profundo de complexidade, pois sua criação não só exige partes específicas, mas também uma sequência precisa de montagem. É preciso fazer as coisas na hora certa, é preciso ter o número certo de componentes, é preciso fazer a montagem em uma certa sequência, é preciso poder dizer que os montou adequadamente, de modo a não desperdiçar energia, criando uma estrutura que não vai ser funcional. Construir uma máquina molecular se compara à construção de uma casa, seguindo uma planta detalhada e uma ordem de construção. O alicerce de uma casa é feito antes de construir as paredes. O encanamento e as instalações elétricas são instalados antes de rebocar as paredes.
As janelas precisam estar no lugar antes que se coloque a pedra do parapeito, e as telhas só podem ser colocadas depois da estrutura para o telhado. A mesma coisa acontece na criação de um motor flagelar. Esta estrutura é feita de dentro para fora. Conta-se o número de componentes na construção de um anel, da parte fixa do motor, e depois de montado algo diz: tudo bem, não se precisa mais desse componente. Acrescentamos então um eixo, um anel, outro eixo e um cotovelo. Quando o cotovelo chega a certo tamanho e certo grau de curvatura, mais ou menos 90 graus, termina aquele processo e então se começa a acrescentar os componentes para a hélice. Tudo isso é feito numa sequência precisa, exatamente como se constrói uma casa. Para construir um motor corretamente, tem que se coordenar o tempo exato das instruções de montagem. Mas como a seleção natural podia fazer isso? Em que ele mostra que a base do flagelo, ela funciona tanto como base de flagelo, como ela também é funcionalmente uma seringa, por exemplo, para injetar toxinas. A seringa tem cerca de 11 proteínas, que são parecidas, não idênticas, com as proteínas do flagelo bacteriano. E isso é nada. O motor flagelar tem cerca de 40 proteínas, ou seja, 40 menos 11, 29. Então, já que você pensa que a seringa é uma precursora do flagelo bacteriano, você tem que ter uma explicação plausível de onde surgiram essas outras 29 proteínas. 29 proteínas parece pouco, né? Mas você sabia que para uma única proteína funcional surgir por chance é muito, muito, muito improvável. But recent experiments in molecular biology and protein science have replaced speculation with data. These experiments have established that DNA-based sequences capable of making functional proteins are in fact extremely rare among the vast number of possible sequences. Just how rare? After working at Cambridge University, molecular biologist Douglas Axe set out to answer that question, using a technique called site-directed mutagenesis. His experiments enabled him to estimate that for every DNA sequence that generates a functional protein of just 150 amino acids in length, there are 10 to the 77th amino acid arrangements that will not fold into a stable three-dimensional protein structure capable of performing that biological function. One correct sequence for every 10 to the 77th power incorrect sequences. That's equivalent to searching for just one combination on a lock with 10 digits on each of 77 dials. To put this in perspective, keep in mind that there are only 10 to the 65th atoms in the entire Milky Way galaxy. Could random genetic mutations effectively search a space of possibilities that large in order to find even a single functional protein sequence? So given that you have this very daunting probability, 1 in 10 to the 77th power, how could something that improbable happen? Well, as we know generally with improbable things, the way that they can happen is by having lots and lots of opportunities for them to happen. So for life, those opportunities take the form of individual living organisms in which a mutation could occur that could conceivably provide the solution. No matter how rare it is, if you get enough of these opportunities, it can become probable. So the question is, if the number is 1 in 10 to the 77th power, if that's the improbability that must be overcome, would the number of organisms that have existed on the planet since the beginning of life come close to matching that number? And it turns out that it doesn't come anywhere close. During the entire 3.5 billion year history of life on Earth, it is estimated that only 10 to the 40th individual organisms have ever lived. Yet 10 to the 40th power represents only a small fraction of 10 to the 77th power. Only 1 10 trillion trillionth to be exact. In other words, for even a single functioning protein fold to arise, the mutation selection mechanism would have time to search just a tiny fraction of the total number of relevant sequences
1/10 trillionth of the total possibilities. It follows that it is overwhelmingly likely that a random mutational search would have failed to produce even one new functional protein fold in the entire history of life on Earth. Quando você não sabe como a coisa foi feita, você automaticamente presume que ela é complexamente irredutível. Claro que não. Nós do design inteligente não partimos de nenhum pressuposto. Simplesmente avaliamos, observamos, experimentamos um sistema biológico funcional, uma estrutura biológica, e colocamos na mesa as probabilidades dessa estrutura biológica ter sido formada por processos estocásticos, não direcionados, graduais, sucessivos e lentos, ou seja, ao meio darwiniano. E vemos que as probabilidades são muito pequenas. A improbabilidade desses sistemas terem se desenvolvido por um meio darwiniano são assombrosamente altas. É muito improvável. E daí concluímos pelo arranjo das partes, concluímos pela alta improbabilidade, concluímos pela complexidade irredutível, concluímos pela a informação genética de que esses sistemas são melhor explicados por um design intencional. Essa é a diferença da teoria do design inteligente para a teoria da evolução de Darwin. A teoria da evolução de Darwin, ela tem um pressuposto que todas as causas que existem no desenvolvimento da formação desses sistemas biológicos são causas puramente materiais. Nós do design inteligente dizemos o seguinte: olha, isso não é ciência. Nós temos que colocar todas as causas na mesa e a melhor explicação para determinadas características da vida, para determinados sistemas biológicos, para determinadas características do universo é uma causa inteligente, é um design intencional e não processos estocásticos não direcionados. Numa praia, outro padrão improvável gravado na areia ilustra como detectamos um projeto. Ninguém iria concluir que esta mensagem foi escrita pelo movimento das marés. Pelo contrário, por causa das características deste padrão, identificamos as palavras como produtos de inteligência. Essa organização improvável combina com um padrão independente, a saber, as formas das letras que reconhecemos e as palavras do vocabulário inglês. Assim, é a improbabilidade da organização mais o fato que ela iguala-se a um padrão independente, que dispara para nós o reconhecimento de projeto. É um argumento que faz bastante sentido, é um argumento bastante sedutor à primeira vista, mas, na verdade, ele é um apelo à ignorância. Apelo à ignorância é banir, por decreto, qualquer causa inteligente. Isso é apelo à ignorância e isso não é ciência. Ciência nada mais é do que conhecimento. Não importa se você não gosta que a causa seja inteligente ou não, não importa. Nós temos que ir até onde as evidências levam, e as evidências levam a essa causação inteligente. A ciência deve pesquisar a verdade sobre o mundo. Nunca devemos dizer, não gosto dessa explicação, por isso vou ignorá-la. E disto, quando nos encontramos diante de um quebra-cabeça desta natureza, devemos examiná-lo à luz de cada causa possível que possa explicá-lo. Um dos problemas com a teoria da evolução é que ela anula certo tipo de causa, mesmo antes que a evidência tenha chance de falar. A causa anulada é o projeto inteligente. Desde o final do século XIX, os cientistas começaram a aceitar uma convenção, uma definição de ciência que excluía a possibilidade de um projeto inteligente como explicação científica. Essa convenção chama-se metodologia do naturalismo, o qual significa que se quiser ser científico, você deve limitar-se a explicações baseadas somente nas causas naturais, eliminando a possibilidade do projeto inteligente. Complexidade redutível como argumento científico está errado, porque ela não é científica, ela não é falseável. Ela não obedece os mesmos critérios, por exemplo, que a evolução obedece. Sabe um modo de falsear a complexidade irredutível?
Cultive uma população de bactérias sem o flagelo bacteriano. Faça um cultivo como o do Richard Lenski lá, o maior experimento da história da humanidade, o experimento mais longo. 20, 30 anos cultivando bactérias. Veja se bactérias sem o flagelo bacteriano poderiam produzir algo como o flagelo bacteriano. Se sim, então o conceito da complexidade irredutível foi refutado. O design inteligente levou um shoryuken, o design inteligente foi apanhado. Mas isso nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque o conceito da complexidade irredutível é um fenômeno real na natureza. A complexidade irredutível não é uma especulação fantasiosa. Agora, Pirula, eu te pergunto, como é possível falsear que a seleção natural construiu o flagelo bacteriano? Você percebe que é mais complicado falsear Darwin do que falsear a teoria do design inteligente? The National Academy of Sciences has objected that intelligent design is not falsifiable, and I think that's just the opposite of the truth. Intelligent design is very open to falsification. I claim, for example, that the bacterial flagellum could not be produced by natural selection. It needed to be deliberately intelligently designed. Well, all a scientist has to do to prove me wrong is to take a bacterium without a flagellum, or knock out the genes for the flagellum in a bacterium, go into his lab and grow that bug for a long time, and see if it produces anything resembling a flagellum. If that happened, intelligent design, as I understand it, would be knocked out of the water. Now, I certainly don't expect it to happen, but it's easily falsified by a series of such experiments. Now let's turn that around and ask, how do we falsify the contention that natural selection produced the bacterial flagellum? If that same scientist went into the lab and knocked out the bacterial flagellum genes and grew the bacterium for a long time and nothing much happened, well, he'd say, well, maybe we didn't start with the right bacterium. Maybe we didn't wait long enough. Maybe we need a bigger population. And it would be very much more difficult to falsify the Darwinian hypothesis. So I think the very opposite is true. I think intelligent design is easily testable, easily falsifiable, although it has not been falsified. Falseabilidade, Pirula, não é um amigo de Darwin. E você sabe disso. Mas verdade seja dita, a ideia de seleção natural, o mecanismo de seleção natural, ele realmente não é falseável. As pequenas variações favoráveis de Darwin poderiam ter produzido o flagelo bacteriano? Alguns cientistas acham que não. Como poderia algo novo como o motor da bactéria flagelar e todos os componentes que possui desenvolver-se de um aglomerado de bactérias que não possui esse sistema, quando cada mudança, de acordo com a teoria de Darwin, tem que oferecer algum tipo de vantagem? Imagine tal cenário no início da história da Terra. De algum modo, uma bactéria em evolução desenvolve uma cauda e as partes necessárias para ligá-la à parede da célula. Ainda assim, sem a montagem completa do motor, esta inovação não ofereceria nenhuma vantagem à célula. Ao invés disso, a cauda continuaria imóvel e inútil, invisível à seleção natural, que, por definição, só pode favorecer mudanças que ajudem à sobrevivência. A lógica da seleção natural é muito exigente. A menos que o mecanismo do flagelo seja completamente montado e funcione, a seleção natural não pode preservá-lo nem passá-lo à geração posterior. O que é importante sobre a seleção natural é que ela escolhe apenas vantagens funcionais. Na maioria dos casos, a seleção natural elimina as coisas sem função ou cuja função prejudique o organismo. Assim, se houver uma bactéria com cauda que não funciona como flagelo, as chances são de que a seleção natural a elimine. O único modo de se escolher um flagelo é ter um que funcione, e isto significa que se tenha todas as partes do motor bem do início. Sendo assim, a seleção natural não pode lhe dar o flagelo bacteriano. Ela apenas funciona após o flagelo já estar funcionando.
Você tem pilhas de artigos explicando isso daí. Tudo bem, pode trazer esses artigos e eu vou ter o maior prazer de analisá-los. E já adianto que acredito que todos esses artigos que você se refere trazem os mesmos cenários especulativos de quando o Behe escreveu A Caixa Preta de Darwin. Ele comenta os artigos que se propuseram a explicar a formação do flagelo bacteriano por meio darwiniano, e ele diz que todos esses artigos não foram bem sucedidos. E na verdade não são tantos artigos assim, são pouquíssimos artigos e tocam em partes específicas do tema. Nenhum deles se propõe em explicar detalhadamente a formação, o desenvolvimento do flagelo bacteriano a partir da teoria de Darwin. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Eu não sou biólogo, não sou bioquímico, mas quem diz isso é um dos biólogos evolucionistas mais respeitados da atualidade. Eu tenho certeza, inclusive, que você, no seu curso de graduação em biologia, no mestrado, no doutorado, certamente já leu um livro desse cara, o James Shapiro. É desonesto você pegar uma estrutura que acabou de ser descrita, foi descrita, sei lá, 2 anos atrás, e falar é irredutivamente complexo. Scott Minich pesquisou o motor flagelar durante uns 20 anos. E sabe outra coisa curiosa? Esse cara, o Scott Minich, ele era um neodarwinista ferrenho. Só que depois de estudar por 20 anos o flagelo bacteriano, ele veio para a teoria do design inteligente. Uma mutação, uma parte removida, a bactéria não pode nadar. Põe de volta aquele gene e nós restauramos a mobilidade. A mesma coisa aqui. Nós colocamos, removemos uma parte, colocamos de volta uma boa cópia do gene e eles podem nadar. Por definição, o sistema é irredutivelmente complexo. Nós fizemos isso com todos os 35 componentes do flagelo e nós obtivemos o mesmo efeito. Sabe, esse cara que eu acabei de citar, provavelmente ele é uma das maiores autoridades sobre flagelo bacteriano. Ele estudou flagelo bacteriano durante 20 anos. Agora, o pessoal do design inteligente, eles pegam o quê? Exemplos que acabaram de ser descobertos, porque adoram pegar nessa parte de microbiologia, de DNA, de estruturas da célula, do citoplasma, etc. Porque são coisas que a gente conhece muito pouco. Dr. Pirula, o flagelo bacteriano, o cílio bacteriano, a ATP sintase, as organelas celulares, a célula, etc, etc, são coisas conhecidas há muito tempo, há pelo menos 40 anos. O pessoal do design inteligente fala, tá bom, mas então aquela estrutura você não sabe explicar ainda, aquela você não sabe explicar ainda, aquela você não sabe explicar ainda, aquela também não. Então quer dizer, você só vai achar um ponto de falsibilidade da complexidade irredutível quando tudo foi explicado. Claro que não. Você já leu a assertiva da teoria do design inteligente? Certas características da vida e do universo podem ser melhor explicadas por uma causa inteligente e não por um processo não direcionado como a seleção natural. O design inteligente não é uma explicação científica última para todas as coisas. O design inteligente tão somente é a melhor explicação atual que nós temos para certas características da vida e do universo. A cascata de coagulação sanguínea, que também é um outro exemplo de complexidade irredutível que o pessoal do design inteligente costuma dar, tá? Porque a cascata de coagulação sanguínea ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser montada, tem várias etapas, mas na verdade é uma bricolagem maluca aquilo ali, né? Que se fosse realmente desenhado inteligentemente, envolveria 2, 3 passos e não os 45 que envolve. Olha, Pirula, eu não sou bioquímico nem biólogo, mas eu jamais diria que o sistema de cascata da coagulação sanguínea deveria ser mais simples.
A cascata da coagulação do sangue depende, assim, em um nível criticamente, da sincronização das reações químicas e da velocidade dessas reações. Então é por isso que é um processo que envolve várias proteínas e vários catalisadores para aumentar a velocidade dessas reações. Um sistema de coagulação simplista seria um sistema incorreto, seria um sistema ineficiente. Esse sistema simplista que você imagina nem sequer coagularia o sangue. Por exemplo, se as únicas proteínas envolvidas na coagulação do sangue fossem a trombina e o fibrinogênio, a formação do coágulo não teria controle, o sangue inteiro ia se solidificar. Um coágulo maciço se formaria por todo o sistema circulatório. Imagina só teu sangue ficando todo sólido. Seria isso que ocorreria. E perceba que o sistema circulatório ele tem que agir na posição exata do corte, num tempo eficiente. Não é um sistema que pode ser simples. O sistema é inerentemente complexo. A falta de qualquer um desses componentes, a falta de qualquer um desses fatores de coagulação faria com que o animal morresse por hemorragia, ou no mínimo que ficasse muito doente. Por exemplo, a forma mais comum de hemofilia se dá pela falta do fator anti-hemofílico, ou seja, se dá pela falta de um desses componentes desse sistema tão complexo e que precisa estar tão sincronizado. Portanto, caso você retire partes desse sistema, caso você queira deixar o sistema mais simples, esse sistema, meu amigo, vai ser ineficiente e, literalmente, será um sistema matador. Aí os caras do design inteligente falaram, tá bom, então a complexidade irredutível não rola, mas você tem a complexidade irredutível especificada. Complexidade irredutível especificada? Isso nem existe. Na teoria do design inteligente, há a complexidade irredutível e a complexidade especificada. Então, eu creio que quando você fala complexidade irredutível especificada, você esteja se referindo à complexidade especificada. Só que essa complexidade irredutível especificada também não se sustenta. O conceito da informação complexa especificada, em abreviatura ICE, ou CSI em inglês, Complex Specified Information, não é dos teóricos do design inteligente. É um conceito, na verdade, bem anterior à teoria do design inteligente. O CSI, não a série, tá? Surgiu na década de 60, com estudos da origem da vida e de certas estruturas moleculares. Orgel, um respeitado pesquisador da área da origem da vida, de estruturas moleculares, na década de 70, resumiu a sua pesquisa assim: os organismos vivos se distinguem pela sua complexidade especificada. Cristais não se qualificam como seres vivos, porque lhes falta a complexidade. Misturas de polímeros aleatórios não se qualificam também, porque eles carecem de especificidade. Veja só, a complexidade especificada é falada muito antes da teoria do design inteligente. O cara falou disso na década de 70. A teoria do design inteligente surge só na década de 90. Esse movimento começou nos Estados Unidos em 1990, através da iniciativa de um advogado chamado Philip Johnson, que escreveu o livro Darwin no Banco dos Réus, que reuniu um grupo de pesquisadores como Paul Nelson, Stephen Meyer, William Dembski e Dr. Michael Behe, em uma cidade chamada Pajero Dunes, nos Estados Unidos. Tá, na verdade tem uma série de floreios nos livros, tem o Dembski lá, que ele é matemático, então ele faz um floreio gigantesco. Amigo, não tem floreio não. Num livro intitulado A Inferência de Projeto, o matemático William Dembski fez um progresso importante na compreensão do raciocínio sobre o projeto. Dembski identificou as características que nos fazem reconhecer a atividade de uma inteligência prévia. Quais são os passos lógicos pelos quais temos que passar a fim de chegar à conclusão de que algo é resultado de projeto? O que estou tentando fazer é estabelecer critérios confiáveis,
empíricos e cientificamente rigorosos, a fim de decidir se algo foi, de fato, projetado. Estava observando essa lógica e descobri que o que se precisa é do conceito de improbabilidade e de especificação, quer dizer, padrões reconhecidos. De acordo com Dembski, detectamos corretamente a evidência da inteligência cada vez que observamos um objeto ou evento altamente improvável combinado com um padrão reconhecido. O conceito da complexidade especificada é ciência válida. O que o Dembski fez, a contribuição que ele deu para esse conceito é a seguinte: identificar o significado do CSI, Complex Specified Information, de modo confiável como um sinal de inteligência empiricamente observável. 2. Apontar a aplicabilidade geral do conceito. E 3. Fornecer uma teoria da probabilidade e informação baseadas explicitamente num modelo formal para quantificar a informação complexa especificada. Em outras palavras, informação complexa especificada são as informações que nós encontramos numa linguagem do mundo real, como livros, textos, parágrafos, sentenças, etc, etc. E, mais surpreendentemente, a informação complexa especificada é o que nós encontramos na molécula de DNA. Informação pura, informação digital. Os critérios de William Dembski para descobrir a presença de projeto são essencialmente equivalentes à informação. O tipo de informação presente não apenas em figuras, texto escrito e sequências numéricas, mas também codificada em softwares e sinais de rádio. Os cientistas descobriram um tesouro de informação dentro do núcleo de uma célula viva. O DNA tem uma estrutura ideal para transportar informação. Nas bases A, T, C e G da dupla hélice do DNA, há um potencial para armazenar uma quantidade enorme de informação. Não há nenhuma entidade no universo conhecido que armazene e processe mais informação de modo tão eficiente quanto a molécula do DNA. Um complemento total de DNA humano possui 3 bilhões de caracteres individuais. A análise das regiões codificadas da molécula do DNA mostra que seus caracteres químicos possuem uma organização específica para transmitir instruções detalhadas, tais como as letras numa sentença compreensível ou dígitos binários num código de computador. Bill Gates já disse que o DNA é como um programa de computador, apenas muito mais complexo. E se refletir nisso, verá que é uma observação altamente sugestiva, porque sabemos que Bill Gates não emprega vento, nem erosão, nem geradores de números aleatórios a fim de gerar seu software. Pelo contrário, ele emprega engenheiros inteligentes, engenheiros de software. Assim, tudo o que sabemos por experiência própria sugere que sistemas ricos em informação surgem de um projeto inteligente. Para os neodarwinistas vale tudo. Os obstáculos intransponíveis da evolução darwiniana são disfarçados com boa retórica. Pirula, você não refutou a complexidade irredutível. O que você fez foi utilizar uma má interpretação da complexidade irredutível e refutar essa má interpretação. Veja só os exemplos que você usou, cara. Pirâmides, gruas, asas. E ninguém do design inteligente diz que essas coisas são irredutivelmente complexas. Agora olha só as suas autorrefutações. Falseou uma má interpretação da complexidade irredutível com ilustrações e depois disse que a complexidade irredutível não é falseável. Você claramente se autorrefutou aí. Então, quer dizer, é um ponto de falsibilidade impossível. Lula, eu faço um desafio para você. O desafio é que você traga objeções válidas à teoria do design inteligente. Objeções empíricas, testáveis, experimentais e não especulações fantasiosas com boa retórica. Não quero ilustrações do ensino fundamental do Mário de Pina. Quero objeções darwinianas sérias para a inferência de design da informação digital do DNA. Objeções
sérias no olhar da bioquímica para inferência de design em sistemas irredutivelmente complexos, objeções darwinianas sérias para inferência de design no cambriano. Quero objeções darwinianas sérias para a antevidência genial. Quero objeções darwinianas sérias para a inferência de design na origem da vida. Quero objeções darwinianas sérias para a inferência de design a partir dos limites dos mecanismos de mutações aleatórias e seleção natural. Enfim, eu quero objeções darwinianas sérias à nossa experiência repetida e uniforme do design. Estou no aguardo.